Olá, estamos aqui mais uma vez no nosso podcast Uniprocessos. E hoje nós temos um tema aqui, meu Deus, um tema que está muito em voga, né? Que é informática e TI. Só que aqui a gente vai falar informática e TI em foco para concursos. E para esse bate-papo mais do que especial, nós temos aqui dois convidados. O nosso querido professor Gabriel Pacheco. Todo mundo conhece o seu Pacheco, Gabriel. Prazer, Gabriel. Gabriel. Ai, meu Deus. Mas é porque ninguém conhece como Gabriel, né? Ninguém conhece. Então, Pacheco, professor Pacheco, sabe que ele é Gabriel também. E a nossa querida coordenadora, Gláucia, que acompanha todo mundo de pertinho, sabe tudo de concurso. Ela dorme, acorda, sábado, domingo, todo dia eu sei porque ela fala comigo. Né? E está sempre antenada nos melhores concursos e por isso traz sempre para a gente os melhores professores. E a gente vai começar esse bate-papo, professor. Todo mundo fica assim, informática é moleza fazer uma prova, porque às vezes ele vai fazer concurso para outras áreas que não da área de TI. Fala, moleza, cai lá na prova, Ctrl+C, Ctrl+V, né? Cai aquelas coisas. Não é mais assim, né, professor? Já foi um dia. Já foi um dia, tem que ficar assim, bem claro. Não, pois é, mas hoje em dia, para quem está pensando em trilhar esse caminho de concurso e para quem está, muitas vezes deixa em segundo plano a informática e esquece que o concurso é concurso. E aí só vão chegar os melhores em tudo, inclusive em informática. Como é que está a prova hoje, professor? Vamos lá, primeiramente... Começar por informática. Primeiramente, como o pessoal já sabe, olá, concurseiros de plantão, aqui que vos fala o professor Gabriel Pacheco. Vamos bater um papo bem bacana aqui agora, né, Claudine, então? Vamos. Sobre informática. Tá. Primeiro ponto, certo? O pessoal tem uma rejeição natural ao conteúdo de informática e tecnologia da informação, certo? E eu gosto sempre de falar com o pessoal o seguinte, você está estudando para concurso público, joia, você estuda língua portuguesa, o seu concorrente também estuda. Você vai se especializar em língua portuguesa, você vai ficar no mesmo nível que o seu concorrente. Direito administrativo é dívida. Direito constitucional é dívida. Raciocínio lógico é dívida. E isso eu estou falando aqui de 4 disciplinas básicas, que vão colocar aí 95% dos concursos. Que tem no nosso módulo essencial, que é para quem não sabe para onde vai, tem que vai certo. Tem que estudar essas. Onde que mora o diferencial? É justamente onde o pessoal tem a rejeição. Ou seja, a nota é baixa, é lá quem vai bem é que passa. É informática, tá vendo, por incrível que pareça. É o diferencial, Sim. tanto em informática, quanto daqui a pouco eu vou até explicar a diferença pro pessoal, quanto em tecnologia da informação. Hoje mesmo eu estava respondendo, eu gosto de responder o pessoal, né? Abro caixinhas de dúvida lá no meu Instagram e vou responder o pessoal, né? Conversando. Muita gente, como por exemplo, preocupada com o conteúdo de informática e dados e desanimado para poder estudar informática e dados para Câmara dos Deputados. A gente até conversava aqui um pouquinho antes, né, Gláucia? Para mim, se você está estudando inclusive para a Câmara dos Deputados, o restante das disciplinas são dívidas. São disciplinas que todo mundo está estudando, todo mundo estuda já há um certo tempo. O que vai fazer a diferença da tua nota é informática e dados. E por que eu estou falando isso? Vai fazer propaganda? Não, de jeito nenhum. Estou falando a mesma coisa quando cai economia, por exemplo, na carreira fiscal. Que não é todo concurso de carreira fiscal que cai economia. Mas quando cai, o pessoal fica, ai meu Deus, economia, agora, macro, microeconomia, o que eu faço agora? É aquilo que vai te dar a diferença da nota. Claro. Não só aquilo que você gosta, que você tem o costume de estudar desde quando você entra em um curso preparatório. Olha, a gente já está falando de estratégia, né? De estratégia de estudo, estratégia de guerra, porque concurso é guerra. Perfeito. Né? Perfeitamente. E outra coisa, aí o pessoal fala, né? Poxa, Pachecão, te falar uma coisa, meu parceiro. Vou estudar informática, vou estudar TI só quando sair o edital.
Aí tá um outro engano. Primeiro engano, o que é? Ficar rejeitando a matéria. Não rejeite. Inclusive eu vou ensinar, vou falar pra galera como é que vocês têm que estudar para começar a gostar do negócio. Entendeu? Que tudo aquilo que você não conhece, você tem um ato natural de rejeitar. Eu acredito que isso é natural do ser humano, né? Pô, é estranho pra mim, o que eu vou fazer? Eu vou rejeitar. Então pra mim é isso que acontece com informática e TI. Tá joia? Daqui a pouco a gente fala sobre esse ponto. Agora, segundo, vamos colocar ali literalmente o vacilo, né? Que o pessoal tem. Entre edital e prova, nós temos nos dias atuais uma média de 2 meses e meio a 4. Sim, tá muito curto. 2 meses e meio a 4. Tá bem curto. Tem diminuído. Não existe, dificilmente você tem aqueles editais que nós tínhamos antigamente. 6 meses, 7 meses. Antigamente rolava mesmo, o edital sai. Hoje em dia, não, é em média 2 meses e meio a 4 para tua prova. Sim. Então, é legal esperar o edital sair. Não dá para esperar, né, Não é que não é legal, é que não dá. Você não vai conseguir aprender informática, não vai conseguir aprender TI com 2 meses a 4 meses. Então já é um próximo ponto que eu falo pro pessoal, né? Isso aqui já responderam o quê? Dúvidas que eu sei que o pessoal coloca para mim no Instagram diariamente. Não, muitas dúvidas. Entendeu? Todas com essas características, Claudine e Gláucia, né? Agora, terceiro vacilo. É literalmente não saber a diferença entre informática e TI. Você vai falar assim, mas existe diferença? Existe diferença. Literalmente, no que diz respeito à própria definição, certo? Quando a gente fala ali da definição científica dos termos, não somente, mas inclusive do conteúdo que é cobrado. Vamos pegar historicamente. Você pegava ali... começamos com concursos públicos, 1900 e alguma coisa, 1991, processos. Foi fundado em 1991. 1991. Pioneira. Não é mesmo? Naquela época, a informática que era cobrada era ali uma informática sendo colocada até mesmo com características que a gente tem na faculdade de introdução de processamento de dados. Eles cobravam mesmo em muito. 2000 e pouco, né? 2000 e pouco, Continua 2008, ainda. 2010. Simples ainda. E eles foram trabalhando, né, com essa característica. Introdução de processamento de dados. Estou falando porque, historicamente, muito antigamente, o pessoal queria muito que você soubesse cálculo... conversão de base, binária para octal para hexadecimal, né? O que você vai me ajudar na minha vida? Não vai ajudar, vai te eliminar, pronto, você tinha que saber. A ideia é essa. É só isso que acontecer. Você não vai usar cálculo de base ali, né? Conversão de base ali na tua profissão. Não vai de jeito nenhum. Isso foi evoluindo. Sim. Final dos anos 90, início dos anos 2000. Tô falando para cargos não TI. Não, sim, isso a gente está falando daquela informática que cai para todos todo concurso. os concursos. Exatamente. O que aconteceu? O pessoal começou a detectar que tinham diversos aplicativos, então, utilitários, softwares, programas, que poderiam, em final de contas, ser utilizados de uma forma mais intensa na administração pública. Eles começaram a colocar, então, no final dos anos 2000, de 95 até ali 2001, 2002, começaram a inserir coisas como Windows, que nós já tínhamos ali na época, né? Começou a colocar o nosso querido Office, que nós temos atualmente, todo mundo aqui utiliza o Office, né? Começaram a trabalhar com essa característica e começaram a inserir alguns outros conteúdos que até então não eram tão trabalhados assim, mas que nos dias atuais se tornou algo muito intenso. Segurança da informação e a parte de redes. Ok? Bem interessante. Começou a cobrar, começaram a trabalhar, começaram a utilizar esses conteúdos em provas de concursos públicos. Certo. Ano de 2009, aproximadamente, até 2010. Eles começaram a reparar que não existia mais na administração pública. Eu gosto de falar assim, o que eles realmente o órgão público reparou para começar a colocar. Claro. Porque muita gente fica pensando, né? Pacheco, eles estão colocando agora só para eliminar. Não estão. Não. Atualmente você usa. É diferente. Não é mais aquele esquema. Cálculo de octal para binário. Binário para octal. Você não vai utilizar no teu trabalho. Você não utilizava. Mas eles começaram a detectar que o pessoal realmente precisava entrar na administração pública sabendo o mínimo. Então tem que avaliar lá atrás, tem que passar a peneira, né? Exatamente. Porque senão a pessoa ia entrar ali sem saber como ligar um computador. A pessoa ia ligar sem saber. Nossa, pelo amor de Deus, como é que eu entro aqui no explorador de arquivos? Como é que eu abro uma básicas, né, que se você for analisar. E eu tinha essa dúvida, assim, o porquê de determinados tópicos serem cobrados em prova. E hoje realmente tem uma lógica para vir essa parte de segurança da informação, essa parte de dados. Então existe uma lógica de estar sendo cobrado isso mesmo. Tanto que vocês vão ver que, por exemplo, quando eles chegam ali no 2009, 2010, eles já começam a colocar, por incrível que pareça, em alguns editais,
características específicas de sistemas de informação, que é uma sub-área que a gente tem no estudo entre informática e tecnologia da informação. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Fica estranho até, né? Nunca tinha ouvido falar, mas pois é, eles começaram a cobrar parte de sistemas de informação. Caramba. Porque eles já detectaram que ao entrar na administração pública, ele vai usar, né? Aquele conhecimento, ele tem que não saber. Não é só para eliminar ninguém, não. Ele não tem também, que saber, né? Porque só concurso é para isso, mas eles vão precisar. Com certeza. Né? Para mim, raciocínio lógico tem essa característica. Desculpa, meus amigos aí, professores de raciocínio lógico, mas você usa para quê aquilo? Você tem que ter lógica no que você faz. Não para, gente, não tem como não, né? VF, FFV, eu que é negócio louco ali. Eu até brinco com o nosso professor, com o Mike, falei, não entendi. Não tem lógica, raciocínio lógico não tem lógica alguma, né? Pô, me perdoe, Mike. Oh, gente, eu sou defensora do raciocínio lógico, então... Ela ama. É, na vida. Aí, mas... Vamos lá. Então, o que eles... Tá, o que eu tava falando? Em 2009 e 2010, eles repararam que o pessoal tinha que já entrar na administração pública, saber não só usar o Windows, não só fazer uma planilha, não só editar um texto, mandar um e-mail. O pessoal tinha que já conhecer minimamente o quê? Pô, se eu sou servidor público, eu tenho que conseguir minimamente demandar alguma coisa para uma área de tecnologia da informação. Eu tenho que saber nos dias atuais, pelo menos, conhecer termos básicos, mínimos, da área de sistemas de informação, para poder não só criar uma demanda para a área de TI, para poder fiscalizar um contrato, por exemplo, para a gente não tomar toco, como nós tivemos casos clássicos, né? 2008 e 2009, pode ser assunto que pra gente trabalhar do podcast, tá? Que a administração pública tomou na época, muito feio, inclusive de algumas empresas, fábrica de software e tudo mais na época, mas eles sentiram a necessidade de ter um servidor público, não da área de TI, mas que compreendesse, que entendesse dessa área. Começaram a cobrar sistemas de informação. Aí vem o pessoal e fala, Pacheco, então eles viraram a chave para começar a cobrar TI. Foi agora, 2018, sonha. 2011 a 2012, ISS São Paulo. Eles me colocaram assim, ó. Se não me engano, estava escrito, assim como teve agora. Saiu agora para ISS São José dos Campos. Tecnologia da informação aplicada à área tributária. Alguma coisa assim, eles colocaram um nome semelhante. Bem específico, né? Eles me colocaram claramente. E o que eles colocaram no edital? ISS São Paulo, foi o que aconteceu entre 2011 e 2012. Eles colocaram conteúdo de informática? Colocaram Windows, colocaram segurança da informação, colocaram redes, certo? Tanto que segurança da informação é uma situação marginal que a gente tem entre TI e informática, certo? Mas eles colocaram também o quê? Gestão e governança de TI. Colocaram o PMBOK para jogo, que a gente estava conversando ali fora, sobre gerenciamento de projetos. Colocaram COBIT. Colocaram ITIL, colocaram parte de engenharia de software e colocaram parte de banco de dados. Caramba, ali no meio. Muita coisa. Conteúdo. E isso onde? 2011 e 2012. Por quê? Eles já detectaram que quem entrasse na administração pública, inclusive num cargo da área fiscal, um auditor, ele tinha que pelo menos conhecer o que ele estaria auditando, ou então o que faria parte do processo de auditoria. Mas como assim, Pacheco? Auditoria? Não é pegar o papel ali e ler? Não, gente, sério mesmo, vocês imaginam, tá bom? Um auditor de controle externo, TCDF. Auditor de controle externo, TCU. Atualmente pegando uma pilha de papel desse tamanho, lembra? Ninguém faz mais isso, mais né? Jeito. E isso já não acontece há muito tempo. Muito tempo. Certo? Beleza. Ou seja, nós tivemos isso inicialmente na carreira fiscal. O conteúdo, então, foi evoluindo. O conteúdo seguiu evoluindo para a área de TI, para a área de informática. Aproximadamente 2013, 2014, concursos da área de controle, inclusive, CGs da vida e TCs da vida, começaram a colocar principalmente a área de análise de informações e banco de dados. Tudo tem. Assim de coisas no meio. E o pessoal falando, para que eu tenho que entender o que é um banco de dados? Para que eu tenho que entender, afinal de contas, nos dias atuais, o que é um data warehouse, um business intelligence, um big data? Justamente porque nos dias atuais, se você entra com, por exemplo, um auditor, certo? Ele tem que conseguir trabalhar com dados. É simples assim, ele tem que saber o quê? Fazer um agrupamento. Ele tem que saber nos dias atuais fazer associações, tirar conclusões, inclusive, de acordo com o que ele está interpretando do que tem aqueles dados.
Então, de 2013 e 2014, você entrou na área de controle e continuou na área fiscal, justamente por conta dessa característica. Ok? De 2017 e 2018 foi para uma área que vocês vão ficar surpresas. Segurança pública. Sim, mas claro que tudo, processo, inclusive, tudo Papai era investigador do estado de São Paulo. Aham. Meu pai, né? Ele aposentou, inclusive, como servidor público, trabalhou há muito tempo em Brasília, representação do estado de São Paulo, mas ele aposentou como investigador. E era incrível que quando eu conversava isso com ele, na minha época, meu pai faleceu com 80 anos, né? Então, na época dele, realmente era na época dele. Na minha época, a gente investigava, era batendo na porta, né? A gente investigava, era subir no morro para poder pegar, né? O cara lá, o bandido tal e tudo mais. Pois é, pai. Na área policial atualmente, área de segurança pública, não existe mais como você ter uma investigação eficiente, completa, precisa, assertiva e rápida, como tem que ser, sem o cara pegar e meter o pé para o Paraguai, meter o pé para a Bolívia, outro país, Estados Unidos, seja onde for, certinho, se você não conseguir lidar com o quê? Não conseguir lidar com dados. Dados, que é tudo, né? Porque tá tudo hoje em dia, a nossa vida toda. Né? Tudo isso evoluiu tanto que agora no ciclo de gestão, certo? Ou cargos que estejam correlacionados ao ciclo de gestão, de alguma forma, direta ou indireta, a tecnologia da informação também está entrando como um conteúdo. E, novamente, eu estou falando, não estão colocando aquele... Eu poderia dar exemplos aqui durante 3 horas de cada um dos tópicos que tem em editais e como que um servidor público que não é da área de TI vai fazer uso direto ou indireto daquele conhecimento. Mas chegou o ponto que, por exemplo, nós temos agora edital Câmara dos Deputados. Tem o quê? Área de dados. Adivinha por quê? Vocês vão usar aquele conhecimento direto ou indiretamente. E que não no dia a dia, no trabalho. E que não é para o cargo de TI, né, Pacheco? Acho que a galera às vezes fica um pouco assim, desmerecendo essa matéria, menosprezando, vamos dizer assim. Você citou da parte de segurança pública, nós tivemos alunos de carreiras policiais que questionaram por que tem informática aqui no meu pacote. E a gente mostra para ele que tem virado tendência, que a cada dia mais realmente tem caído com mais incidência nos concursos. Não são em todos os estados, mas pode cair, né, muito, gente? Né? E aí a Câmara vem e nos surpreende dessa forma, para um cargo que não é de TI, vem cobrando essa parte mais específica. TCDF também. TCDF que também. saíram muito bem próximos ali os 2 editais, com a mesma Aliás, gente, acabou de sair aqui, o presidente do TCDF disse que vai sair o edital o ano que vem. Oh, que joia. Certeza. Ele com mais vagas. Tá? Pro TCDF. Maravilha. Entenderam? Então, ou seja, a evolução que nós temos, Claudine e Glaucia, do conteúdo de informática e tecnologia da informação, foi um conteúdo proposital, foi um conteúdo colocado pelos próprios órgãos, pela própria administração pública, justamente porque não há de se falar atualmente em nenhum tipo de ação, nenhum tipo de atividade, nenhum tipo de trabalho, projeto, processo que seja trabalhado na administração pública que não tenha informática ou que não tenha por trás a tecnologia da informação embasando aquilo ali. Porque imagina num tribunal, gente. Se hoje tudo é por PJE, processo judicial eletrônico, tá tudo lá, o processo inteiro. Então, como que vai entrar um técnico num tribunal? Qualquer um. Um analista. Não tem como. Um juiz. Perfeitamente. Não tem como. Tem que ter essa base. Minimamente, roda a administração pública. Exatamente. A pessoa tem que conhecer o meio, tem que saber o que é um documento, tem que saber o documento PDF, tem que saber como é que os dados estão ali dentro. Juntar os dados, como você diz, né? Conseguir fazer agrupamento dos dados, tirar conclusões, gente. Porque você vai pegar, para você fazer um relatório, você vai ter que ter todas essas informações. Não vai estar mais na pilha de papel. Eu fico falando, o pessoal fica pensando, vou entrar como auditor, tô lindo, maravilhoso. Para que eu tenho que saber o que é Business Intelligence? Por que eu tenho que saber Machine Learning? Inteligência Artificial? São tudo, sério mesmo, são ferramentas que um auditor, um investigador, entendeu? Um gestor, eles vão utilizar para tirar conclusões em relação aos dados que estão ali. Eu acho que fora saber toda essa parte, na prática mesmo, como funciona, tem a parte também assim, mais criteriosa, como isso é cobrado em prova, que eu acho que é fundamental vocês, querendo ou não, como especialistas dessa área, vão passar pontualmente como é que é isso cobrado em prova, né, Pacheco? Não só como é que é cobrado, não. Aí aqueles que é Glau, né? Tanto mandar não tem como. Tanto mandar WhatsApp. Vamos lá então, não só sobre como isso é cobrado, mas afinal de contas como estudar. Para mim, isso eu aprendi aqui
em sala de aula do Processos, entendeu? Não vou lembrar especificamente o nome do professor, infelizmente, mas foi Direito Constitucional em 2009, certinho? Que ele falou uma coisa muito importante, né, em sala de aula, né? Tava lá eu, Gabrielzinho, novinho, Pachequinha, né? Novinho nem tanto, né, mas tava lá eu em sala de aula e direito para mim era um negócio assim que muita regrinha. Uma regrinha russo, japonês. Olha, para quem não tá entendendo, o Pacheco tá citando aqui porque ele começou estudando aqui com a gente para concurso também. A gente estava conversando aqui antes. Bem observado. Primeira sala de aula, gente, que eu entrei para estudar para concursos públicos foi aqui no Processos, tá? Quanta honra, né? Muito bacana, né? Eu tô aqui agora, né, no podcast, sou professor aqui no Processos também atualmente. Excelente professor. Então, o que ele falou? A cabeça da pessoa adulta, ela tem literalmente aquilo que eu falei para vocês inicialmente, né? Uma rejeição natural àquilo que você não conhece. Tá, eu não conheço, é ruim. Eu não conheço, é a pior coisa que eu já vi na vida. O não sei, normalmente a pessoa coloca na cabeça, não sei, eu vou rejeitar. Não sei, pronto, acabou. Eu vou rejeitar, eu não vou querer estudar. O professor é ruim, é horrível. Porque a pessoa não conhece, não é o professor que é ruim. É muito louco isso, em sala de aula, inclusive. E ele chegou e falou o seguinte, a primeira coisa que você tem que colocar na tua cabeça é para que serve o direito constitucional. A segunda coisa é onde que você utiliza o direito constitucional no decorrer do seu dia a dia. Seja no noticiário que você está assistindo, seja você como cidadão. Depois disso, a gente começa a trabalhar efetivamente com direito constitucional. Interessante, né? Porque se você for reparar bem, mas tudo que você faz no decorrer do seu dia a dia está relacionado ao direito constitucional de alguma forma. Tá. Então, parafraseando isso, o que eu trago para o pessoal, inclusive em sala de aula, todas as vezes? Primeira coisa, está começando a estudar informática, que é mais fácil enxergar esse lado, certo? Veja onde que você está utilizando a informática, veja para que você utiliza a informática. Porque o ser humano, literalmente, não conheço, vou rejeitar. Agora vamos falar sobre aprendizado de adolescentes e adultos. Por incrível que pareça, a primeira etapa do aprendizado desse pessoal não é o entendimento, como a gente coloca na pedagogia, tá? É o querer, é o gostar, é ter curiosidade. Se a pessoa não quer, não gosta, não tem curiosidade, ou seja, se ela não sabe para que serve aquilo, ela não vai ter interesse nenhum de estudar. Então, o primeiro ponto que eu falo pro pessoal, vai começar a estudar, vamos colocar ali o conteúdo que eu adoro trabalhar com o pessoal em sala de aula, por incrível que pareça, sou bem averso, né? Algumas abordagens que a gente tem em informática. Normalmente o pessoal começa com hardware e software. Né? Os cursos eu começo com segurança da informação, por incrível que pareça. Louco. Já chega dando voadora, né, cara? Porque aí eles sabem pra que serve, né? O pessoal sabe pra que serve. Que serve. Entendeu? Só a diferença? causar a curiosidade, né? A segurança da informação. Seu celular aqui, Claudine, tá bloqueado? Sim. Não tá? Beleza. Para poder desbloqueá-lo, você não vai ter que se autenticar? Tem que fazer um login? Você não tem que autenticar? Sim. A partir do momento que você se autentica no teu celular, não tem informações aqui agora que são confidenciais, que só você vai ter acesso? Sim. Você está estudando segurança da informação diariamente, você só não sabe os nomes. Exatamente. Tá vendo aí? Entendeu? Na prática é muito mais prático, né? Por isso que eu gosto de falar com o pessoal, inclusive quando eu estou ensinando, seja em videoaulas, em sala de aula, né? Gera curiosidade. Então, primeira coisa, estão estudando informática, entendam para que serve aquilo primeiro. Primeiro ponto. Você vive hoje em dia, tudo é tecnologia da informação. Não é pegar uma videoaula ali parecendo maníaco, vou pegar a videoaula, vou assistir, vou entender. Não vai. Você tem que criar curiosidade. Isso em relação à informática é mais fácil e é mais evidente. Tá? O Word. Você sabe que você vai ter que digitar um texto. Não sabe? Você não vai ter que trabalhar ali digitando um texto. Quais são os procedimentos básicos que você tem para poder digitar um texto? Você vai abrir um aplicativo. Tem um termo aqui, o aplicativo. Já é diferente, não estou falando utilitário. É um aplicativo que você vai abrir. É um aplicativo processador de texto. Por que é processador de texto? Dentro do Word você não consegue editar o texto, não consegue formatar o texto. Por isso que ele é um processador, ele não é só editor. Você cria, você edita, você configura, você coloca imagens, você coloca um negrito, aumenta a fonte, por isso que ele é um processador. E logo dali em diante, na hora que você estiver trabalhando no teu Word,
Não existe, afinal de contas, coisas que vão facilitar o teu acesso ao texto, coisas que você vai fazer? Sim. O Ctrl+C, Ctrl+V? Não vai ter? Então, assim fica mais fácil. Fica a mais partir do fácil. momento que você compreende para que Mas serve. o melhor é as pessoas saberem que esse conteúdo ele não é só cobrado na prova. É importante, porque você tem que saber para você passar. Mas depois você vai ter que utilizar também. Utilizar tudo isso. Né? E aí o pessoal fala para mim, tá, entendi, tá lindo. Para informática, tá perfeito. Agora, Pachecão, como é que eu vou estudar isso, professor, e decorar esse tanto de coisas, tanto de nome diferente? por incrível que Estou pareça. falando baixinho para você Por escutar. incrível que pareça que eu Na falo pro prática, pessoal, então, é isso. com o uso. Diferente de literalmente outras disciplinas. O uso. Igual Sim, raciocínio então você lógico. vai estudar. Você vai estudar lá no seu computador, no seu notebook, Com no uso. seu... É a mesma coisa que eu falo pro pessoal. Alguém aprende matemática só vendo vídeo? Não Não vai. dá. Alguém aprende matemática só vendo o professor resolver um monte Não de coisa tem na como. tela? Não Tem que como. pegar e fazer, né? E isso por que funciona assim? Tá, vamos lá. Seu organismo, ele pode ser estimulado de diversas formas. Não pode? Pode. Visual, auditiva, certo? Sensações térmicas, seu tato. Não pode? E pode ser estimulado também pelo quê? Parte motora. Certo? E por incrível que pareça, quando você junta o visual, o auditivo e o motor, você estimula muito a parte cognitiva, Claro. que é a aplicabilidade daquilo ali. Aí o pessoal viaja, né? Mas Pacheco, você tá doidão. Lá na hora da prova eu não vou ter o computador na minha frente. Eu tô falando que você vai usar o computador. Apreender. Eu tô falando sobre Aprender. aprender, pra você internalizar aquilo. Exatamente. É isso que eu tô falando. Então o que eu aconselho? Vamos lá. Vamos dividir parte da informática em minimamente aqui 3 pontos. Certo. Certo? A parte teórica, a parte de aplicabilidade e no que diz respeito ao uso de aplicativos e utilitários. Tudo isso aqui tem como estudar de forma diferente? Tem. Tem sim. A parte de aplicabilidade, viu o exemplo de segurança da informação? Você está vendo a aplicabilidade daquilo diariamente. A parte de redes de computadores. Por incrível que pareça, você vê aquilo, a aplicabilidade diariamente. Certo? Em casa, vocês têm um aparelhinho que está debaixo ali do rack, ou então está na parede, não está? Vocês chegam em casa e conectam o seu celular diretamente via Wi-Fi naquele aparelho. Isso. Não tem? Beleza, você tem uma rede em casa, que é uma LAN, uma Local Area Network, ok? Essa Local Area Network, ela é o que? Ela é wireless. É uma rede sem fio. Ao termo wireless, é uma rede sem fio. É uma LAN porque é uma rede local e ela recebe um nome muito legal, que é chamado que Wi-Fi. Pronto, você aprendeu 3 termos aqui rapidão com o quê? Com aplicabilidade. Cai na prova. Os 3 termos. E é engraçado essa questão da aplicabilidade, porque isso Agora já tô achando tudo fácil. Tá vendo? Mas é o que eu ia comentar, porque tem disciplinas que não dá para fazer isso. Na prática é uma coisa, mas na teoria é totalmente diferente. Então isso traz essa fixação muito mais profunda, né? Quero conectar, afinal de contas, meu 4G. Olha aí. Certo, o 4G, poxa, você vai começar a pensar, 4G, poxa, se o Pacheco falou que era local, eu já sei que o 4G não é local. É o quê? É uma rede maior. Sim. Concordo. Tanto que o 4G eu posso sair daqui agora do estúdio, vou para casa, certo? Vou ali pro Guará. Certo? Cheguei ali no Guará, o 4G ainda tá funcionando. Só que detalhe, conectado ao mesmo esquema de uma mesma rede. Já não é mais local. O que seria isso? Ah, é uma área metropolitana. A extensão é maior. Tanto que é assim que eu ensino, tá, gente? Para os alunos de sala de aula. Caramba, eu vou conversando desse jeito, eles vão gostando e vão aprendendo. Ou seja, existe o conteúdo que é da aplicabilidade. Isso é muito bacana de ensinar, porque o pessoal convive com aquilo ali diariamente, na aplicabilidade, entendeu? Convive diariamente, só não sabe os termos. Aí é que tá. Só quando eu vou puxando os termos, vai entendendo no banco. Para vocês terem noção, eu ensino o pessoal em sala de aula, certo? Atributos de segurança da informação e ataques à segurança da informação com app bancário. Todo mundo atualmente acessa ali, pode fazer propaganda, não pode, né? Sobre banco. Então, nós temos ali a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, BRB, Bradesco, todo mundo acessa aquilo ali diariamente. Todo mundo acessa todos os bancos hoje. Eu ensino para vocês terem noção em sala de aula assim, ou seja, é conteúdo de aplicabilidade, conceitos de rede, internet, intranet, conceitos, internet, intranet, rede de segurança da informação. Tente sempre o quê? O que eu tenho no meu dia a dia que eu utilizo, isso aqui, e onde que eu vou colocando esses termos para ver a aplicabilidade. Por quê? Só ver a videoaula, desculpa. Isso aqui vai ser... Nossa, você vai subir uma montanha para conseguir entender aquilo ali.
tenho o conteúdo, que é o conteúdo teórico. Esse conteúdo teórico não tem como. Literalmente, você não vai pegar ali a aplicabilidade, né? O professor está falando sobre processador. Eu vou abrir meu computador. Não viaja. Deixa de ser louco, né? Mas você já foi estrategista ali, desde o início você já fez o cara se apaixonar pela matéria, agora vai se tornar muito, muito menos maçante o restante. Tanto que na hora de estudar, entendeu? O cara ali agora, naquele momento, a menininha ali, o que acontece? Ele já... Eu vi que não é tão difícil aprender. Aí já é diferente. Tanto que eu pego aqui aquela parte ali, que é ali literalmente a parte só conceitual, teórica, certo? É o segundo bloco que eu coloco nos cursos, tá? Ele vai falar, vou copiar agora. Pode copiar. Você vai lá. Danado, quero ver fazer igual. Quero ver fazer igual, né? Pode copiar, fazer igual que não pode, tá? Não pode não, de jeito nenhum. Isso eu faço faz mais de 10 anos, por isso que dá certo. Nesse formato. E por final, tem o formato de você estudar, o conceitual então. Aí o conceitual, literalmente, você tem que formar o quê? Suas estruturas de estudo. Que é a parte de hardware, a parte de software, que é essa parte conceitual mesmo. Aí eu falo o quê? Estruturas de estudo. Vai estudar trabalhando com mapas mentais. Amo trabalhar com mapas mentais. Até nas aulas mesmo, eu estimulo o pessoal a trabalhar na cabeça deles, né? A parte de ramificação conceitual de mapas mentais para informática funciona muito bem. E vai trabalhar com conceitos aplicados a flashcards. É muito joia. Também são cartões de memória. Na minha época eu usava muito. Eram uns cartõezinhos desse tamanhozinho assim, ó, físicos. Certo? Que eu simplesmente escrevia uma coisa na frente e virava, tinha que saber o que estava atrás. Mas hoje, você está falando na sua época, mas hoje é muito utilizado. A gente esteve aqui com as alunas aprovadas na PMDF, todas elas utilizam essa ferramenta. E foi muito eficaz. Viviane esteve aqui, a Andressa, que trabalha conosco, também esteve aqui. Todas elas usam essa ferramenta e é muito, muito precisa. É porque, assim, lógico, você tem que entender a coisa globalmente, né? Assim como constitucional, você tem que entender o instituto. Assim como informática, que você falou, segurança da informação, tal, o que a gente faz no dia a dia, a gente tem que entender o global, mas tem que ter aquela hora que você vai estudar, porque você tem que saber os nomes, né? Você tem que saber os nomes, Sim. Não tem como. E essa técnica realmente é muito boa. Muito joia. E temos Muito aplicativos joia. atualmente que fazem isso, gente. Isso é que é o melhor de tudo. Você não precisa mais andar. Botar uma mochilinha ali com aquele bolão amarrado com elástico. Entendeu? Tô estudando, né? Chega lá no metrô. Ficar virando cartãozinho, literalmente. Aí tá no metrô ali, tudo né? cai no chão, vira aquela bagunça. Não precisa mais. E existe o terceiro tópico, que ali é o uso de aplicativos. Não é aplicabilidade, tá? É o uso de aplicativos utilitários. É o uso de aplicativos utilitários? Joia. Sabe o que você, criatura divina da minha vida, vai fazer? Você vai sentar na frente do computador, entendeu? Vai pegar o conteúdo que o professor estiver explicando e vai ficar fazendo no computador. Vai pegar a questão onde está escrito ali, inclusive, no navegador Edge. Temos, então, dentro da parte de configurações, ferramentas de segurança que disponibilizam características para configuração de perfis, né? Dentre essas opções temos tal e tal e tal. Você não vai tentar decorar, você vai abrir o aplicativo E visualizar. Excelente. Pronto, você está o quê? Você está estimulando com a aula, você está estimulando com a parte visual, auditiva, e você está usando. O que você usa, o que você mexe, é igual aprender a dirigir. Primeira vez, né? Pisa na embreagem, depois acelera, morre o carro. Muda a marcha, você esqueceu. Pô, o volante, vai bater. Não é assim? O teu corpo acostuma. Por quê? Porque tua mente assimila. Sim, muito mais Então são 3 pontos aqui que dá pra Eu gente já tinha esquecido da embreagem, por exemplo. automático. Carro automático, danado, né? Que deixa a gente viciado terrivelmente para dirigir. Já tinha esquecido da embreagem. Entendeu? Isso é estudar informática. É assim que se estuda informática. A pessoa fala, pá, tá bom, Pacheco. Agora como que eu vou diferenciar, professor? Certo? A informática da tecnologia da informação em relação ao conteúdo. Informática, acho que vocês repararam, é tudo aquilo que faz com que você use o computador. Reparou isso? É tudo aquilo que está no teu front-end. Você está de frente para aquilo. Isso é o conteúdo de informática, pronto. Não é? Tanto que eu falei sobre como estudar. O que é a tecnologia da informação em relação ao conteúdo? É tudo aquilo que fica mais no back-office organizacional. Não no back-office aqui do teu computador, não. Mas no back-office organizacional para que a sua organização possa funcionar. Então, quando eu falo ali do back-office, aí eu vou te falar, você precisaria de ferramentas de gestão na área de TI?
Claro. Com certeza. Todo dia. Não é verdade? Você precisaria de normas. Eu preciso de mais, inclusive. Né? Vamos conversar sobre isso depois, peraí. Vamos conversar também sobre isso cartão. depois, peraí, né? Então, o que a gente faz ali? Vocês precisam de normas específicas da área? Vamos brincar aqui, norma de segurança da informação? Normas de gestão de riscos de tecnologia da informação? Para que você tivesse aqui no back-office a empresa funcionando? Claro. Joia, onde a gente entra como, por exemplo, no nosso conteúdo de gestão e governança de TI, com frameworks conhecidíssimos internacionalmente, PMBOK, COBIT, ITIL, CMMI, que é uma fronteira que você tem entre engenharia de software, gestão e governança, MPS-BR. Isso tudo cai no concurso. Tudo. Carreira fiscal, inclusive, agora. Você faz Mato Grosso. Cobrou esses... Só não cobrou PMBOK, desses aqui que eu citei. Cobrou esses 4 frameworks para um cargo não TI. Pronto, acabou. Mas, pessoal, por que cobrou? Eu acabei de explicar. Tem uma lógica. Porque ele vai usar no dia a dia. No back-office vai ele fazer tem que ter pelo menos uma atenda. noção. Né? Sim. Certo? Quando você pega a norma ISO, você não precisa de ter um sistema de gestão de segurança da informação? Claro. Certo? Aqui no processo, eu imagino que existam informações que são de acesso da Cloudini, que em contrapartida não são de acesso da Cloud. Mesmo que vocês tenham um nível de confiança enorme pessoal, mas profissionalmente existem coisas que não cabem. Que uma saiba que a outra saiba. Não é por quê? Até mesmo por conta do cargo, E segurança do também. perfil e a segurança organizacional. Segurança organizacional. Sim. Não é existe todo o mundo pessoal que aqui pode do estúdio. acessar. Existe o pessoal do estúdio, que eles não vão acessar também a informação que a Glaucia acessa. Por conta de níveis organizacionais, não tem? Isso. Então, beleza, é onde a gente começa a entrar, inclusive, com normas que aparecem no edital de vocês. Ó, carreira fiscal e controle, testes aqui. Não é para ir para prova sem saber disso, cai. Tá joia? E nem começar a estudar sem estudar. Sem ver esse conteúdo. Onde aparecem as normas 27.001 e 27.002. Tem riscos em tecnologia da informação também? Claro que tem, de perda de ativo. Gente, o principal ativo que você tem atualmente em uma organização é a informação. A informação que é obtida através do quê? Processamento dos dados. Pronto. Se você não cuida daquilo ali, me desculpa, você perdeu o principal ativo. Onde a gente entra com normas que, inclusive, eles cobram no edital 27.005. A pessoa, para que eles estão cobrando? Adivinha, criatura divina. Será por quê? Tá bom? Isso dentro do quê? Parte normativa. Você vê, isso é tecnologia da informação. Parte normativa. Ok? Quando você vai trabalhar, afinal de contas, com a tecnologia da informação em uma organização. Sim. Aqui nesse momento, inclusive, nós estamos utilizando sistemas de informação. O pessoal, inclusive, está aqui gravando o nosso podcast. Joia? Vocês, com certeza, que utilizam um aplicativo de gestão pedagógica. Vocês utilizam um aplicativo de gestão financeira. Vocês utilizam um aplicativo específico, inclusive, de gestão de RH. Aqui dentro. Não dá para fazer tudo na planilhazinha, mais nem no papel. Não é assim que acontece? Beleza, então. Então vocês concordam que em back-office você teria que ter um local onde você armazenasse esses dados. Toda a hospedagem, né? E uma outra camada que você acessasse esses dados. Sim. Então aqui a gente está falando de banco de dados, aqui a gente está falando de engenharia de software e sistemas de informação. Que inclusive você vai utilizar o quê? Esses conhecimentos quando você for pedir um novo software, pedir para poder desenvolver um novo aplicativo. É onde eles aparecem com o quê? Análise orientada a objetos em simplesmente um edital que não era para ter carreira fiscal, por exemplo, que eles colocam isso. Gente, o auditor fiscal tem que saber pedir minimamente. Porque senão ele vai tomar tombo da área de TI. Ele vai entregar qualquer coisa e vai saber o que é aquilo. Ele vai ter que conhecer um ciclo de desenvolvimento de software. Vai ter que saber como é que é tocado um projeto de desenvolvimento de software. Pronto, por isso que tem engenharia de software no teu edital. A área de banco de dados, acho que fica mais evidente, né? De todas. Você tem que conseguir armazenar aqueles dados, acessar aqueles dados quando necessário e que aqueles dados sejam os dados que você realmente precisa. É por isso que está escrito assim, ó, no edital. Tá joia? Informática e dados. Bem diferente, como na Câmara. Câmara dos Deputados. Professor, não estou entendendo essa parte de dados aqui. Por que tá aqui? É por isso que está escrito. Ali, onde tem os dados, onde você vai ter que acessar. E claramente, onde que aparece também a parte de ciência de dados. Lembra que a gente estava conversando? Quando a gente estava montando a turma, né? Deu, ó, isso aqui tem duas coisas diferentes. São distintas. Tem a parte de banco de dados e a parte de ciência de dados. Nome parecido. Eu falei, deve ser a mesma coisa. Dentro do conteúdo. Deixa eu chamar o professor. Socorro. Onde entra a parte de ciência de dados. É quando você precisa, então, acessar esses dados que estão armazenados de alguma forma para poder tirar o quê? Proveito e vantagens organizacionais.
onde você vai Muito processar bom, aqueles professor. dados, vai agrupar, vai fazer com que as coisas Quer dizer, aconteçam. parece que é muita coisa, e é muita coisa, mas estudando da maneira certa, consegue. E mais importante é saber, porque é isso que a gente está falando aqui, né? Da questão da informática e do TI em foco para concurso. Vai ser o diferencial para você passar no concurso. E é isso que o aluno tem que entender, que é nesse ponto, sabendo bem informática e TI para concurso, mesmo que não seja na área de TI, vai ser a diferença dele na reta final para ele poder ser aprovado no concurso. E detalhe, não é isso? Claudine, atualmente, como eu falei, cargos fiscais, área de controle, segurança pública, cargos relacionados direto e indiretamente a ciclo de gestão, não existe mais edital que não vá cobrar tecnologia da informação, tá? Tem que ficar muito claro. Não é só mais informática, o básico, informática. Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-C, Ctrl-V, ele não existe mais isso. Mas Não ficou existe claro, mais, né, que a gente ficou. precisa disso. No dia a dia, você tem que saber o que está acontecendo. É claro. Não é simplesmente colocar ali. Aí vem aquela conversa, poxa, mas Pacheco, e os cargos de TI? Atualmente, os cargos de tecnologia da informação, com certeza eles cobrem esse tipo de conteúdo, mas com características mais técnicas. Claro, mais profundas, né? Aprofundadas. Mas é porque aí efetivamente ele está fazendo, né? Ele vai trabalhar diretamente na área. Mas não tem esse que não trabalha com informática. A gente recentemente teve o concurso do banco. Você teve com a gente nessa turma, inclusive a gente teve alguns aprovados. Isso. E aí, ali sim, veio de uma forma mais profunda ainda essa parte de tecnologia. Sim, com certeza. Inclusive muito focado na parte de desenvolvimento de software, lógica de programação, que tem uma parte bem mais técnica, né, literalmente. Você saber conhecer uma linguagem de programação, desenvolver efetivamente, né, TypeScript, que é ali na prova do pessoal, Python, certo? No desenvolvimento, a gente trabalhou bastante com o pessoal, mas é bem interessante porque são, dentro ali do Banco do Brasil, são funcionários e servidores que eles estavam atrás para quê? Vamos pegar historicamente. 2015... Só que edital nosso do tempo Banco está do Brasil. acabando, hein, gente? 2015... Cenas para os próximos capítulos. Eu falando com a Glaucia, vai faltar assunto. A Glaucia brincou comigo, você. Logo você. Assunto? Nunca, jamais, você, Pacheco, né? Pelo amor de Deus. Nunca, jamais. Deixar o Pacheco tem assunto pro dia inteiro. Você quer me ver feliz? Um bom café, uma boa cerveja e uma mesa para poder conversar. Pronto, resolvido. Gente, não trouxe café, professor. Não tem café. Naquele caso, inclusive, foi bem legal que foi um cargo que, caracteristicamente, se você pega o conteúdo, eles estavam querendo um servidor público para o banco da área de desenvolvimento e a parte de dados, por conta do conteúdo. Que é justamente onde o pessoal fica. Puxa, o que eu estudo para o básico de TI para um cargo de TI? Eu falo pra galera, abertamente, primeiro ponto, tente definir para qual área você vai estudar. Sim. Porque senão daqui a pouco você está estudando para um cargo de direito, sem saber literalmente para qual área do direito você vai pender na hora que você estiver estudando. E a gente sabe que tem uma diferença enorme. Tem que fazer uma escolha. O rapaz ali que vai ser tributarista, ele não tem que estudar tanto civil, em compensação penal e tributário. Ele vai ter que estudar muito para ser tributarista. Sim, e a gente bate muito isso com nossos alunos. Assim, é jóia, assim, essa sede de você querer fazer todos os concursos, mas você tem que procurar um alvo para o máximo de matérias possíveis conciliáveis, para você não perder tanto tempo, às vezes, focando numa coisa que nem é a tua paixão. Porque tem muito aquilo também do que você vai exercer o resto da sua vida também. Você tem que gostar daquilo. Jóia, um bom salário, a gente até brincou no último podcast aqui em relação à Câmara. Quem é que não quer ganhar um bom salário? Mas rola muito aquela questão de você se identificar com o cargo que você vai exercer o resto da vida. Da mesma coisa, esse nicho de matérias. Você tem que procurar algo que é conciliável para você poder ir trabalhando. Tem que focar, né? Se você quer judiciário, você vai para o judiciário. Se você quer carreiras bancárias, você vai, porque é muito diferente. Aí você tem que realmente... Gente, nosso tempo está acabando mesmo. Né? Culpa do Pacheco, que fala muito. Culpa do Pacheco, professor Pacheco. Né? Mas, assim, muito bom. Você trouxe uma coisa assim que muitas vezes o aluno não pensa nisso, que realmente
pode fazer diferença você saber informática e TI lá, porque é um concurso, o nome já está aí, concurso, você está concorrendo. E aqueles melhores é que vão passar. Então, você está preocupado, muitas vezes o aluno está preocupado em algumas outras matérias e esquece de informática, acha que não é importante. E ali vai ter o diferencial. Foi muito bom ter acendido essa luz, porque o pessoal aí, porque você fala assim, não, eu não vou aprender nunca, vai aprender. Você aprendeu, né, professor? Passou no concurso. Eu já aprendi tanta coisa também, que todo mundo é capaz de aprender tudo. É ter vontade. Tendo vontade, não existe aquele que é mais inteligente, aquele que é menos inteligente. Você tem vontade, você traça aquele caminho e você vai. É o querer é que nos motiva, sempre. E assim, quem é que não quer passar num bom concurso? Para isso você precisa de informática. E do jeito que eu falei. E tem? Outras disciplinas são o quê? Dívidas. Dívidas. Ou seja, aquilo você tem que saber mesmo. Informática é diferencial. É o que vai te diferenciar no final. Professor, muito obrigada. Foi excelente o papo. Acho que abriu a cabeça de todo mundo, inclusive a minha. Adorei, aprendi pra caramba. Gláucia, muito obrigada por estar aqui conosco mais uma vez. O prazer foi todo nosso, né, Pacheco? E vamos marcar outros, porque a gente agora, você viu, não deu tempo para falar mais, não deu tempo. Cenas para os próximos capítulos. Cenas dos próximos capítulos. Já temos até nome para a série. Tem informática em forma. E é isso, gente. Nós estamos terminando mais uma vez, mais um podcast. Agradecemos a todos. Curte aí, dá um like. E lembrando que nós também estamos em todas as plataformas de áudio. E é isso. Até o próximo podcast no Processo.